Da igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Todos acharam? Mateus, capítulo 5, do versículo 13 até o 16. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos clamar a Ti, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha ministrar essa palavra ao nosso coração, que o Senhor venha nos confrontar com o propósito para o qual nós fomos chamados por Ti, que o Senhor ministre a cada um de nós de um modo especial, vivo, em nome de Jesus, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo, mas que sejamos profundamente impactados com aquilo que Tu desejas falar ao nosso coração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, hoje é um dia solene, especialmente solene, porque é dia de ceia do Senhor, celebração desse sermão memorial, quando nos lembramos da morte do Senhor, até que Ele venha. E nada mais oportuno do que no dia de hoje nós pararmos um pouco para pensarmos acerca do propósito de Deus na nossa vida. E aí fica uma pergunta: será que nós temos, como igreja do Senhor, tanto individualmente como corpo de Cristo sobre a terra, cumprido o propósito para o qual nós fomos chamados por Deus? Eu queria que nós começássemos já a mensagem de hoje refletindo acerca dessa pergunta. No texto lido, que vem logo depois das bem-aventuranças, Jesus usa duas metáforas interessantes para ilustrar a nossa missão neste mundo: sal e luz. Nós somos chamados para ser sal e para ser luz. O apóstolo Paulo, lá na frente, ele ainda usa uma outra metáfora, que é a metáfora do perfume. Então todas essas ilustrações são usando coisas que não podem negar-se a si mesmo. Então, será que nós temos verdadeiramente sido sal, luz e perfume na visão do apóstolo Paulo? Tem um antigo sermão de um grande pregador chamado Charles Spurgeon, e o título desse sermão era: alimentar as ovelhas ou divertir os bodes? Sermões de Spurgeon eram sermões muito fortes, muito impactantes. E aí a gente para pensar que os tempos mudaram, mas os problemas continuam os mesmos. As pessoas continuam buscando o Senhor pelo pão que perece. E hoje nós encontramos dificuldade de encontrar genuína conversão a partir dos tempos que nós estamos vivendo.
Hoje nós estamos falando para um grupo de crentes maduros na fé, e que tem possibilidade de ouvir essa palavra e levar essa palavra para outros crentes mais jovens. Nem sempre multidão ou templos lotados é sinônimo de sucesso ministerial. No passado, as pessoas vinham a Cristo com choro, com pranto, corações rasgados, e esse choro, esse espírito de quebrantamento era uma evidência daquilo que tinha sido operado nos corações. Hoje já não se vê tais entregas devidas ao Senhor, não dessa forma. Olha, não há uma consciência profunda de pecado. As pessoas se acham muito justas, muito boas, e os sãos não precisam de médicos. Quem precisa de médicos são aqueles que se consideram doentes, rasgados, quebrados, necessitados da presença de Deus. E o que foi que mudou? Boa pergunta. Será que é possível encontrar uma resposta? O uso do sal no mundo antigo era imprescindível para a preservação de determinados alimentos, além do seu uso culinário para acentuar o sabor dos pratos. Assim como a luz de pequenas lamparinas no passado eram tão importantes nas sociedades sem energia. E nós continuamos sendo comparados pelo Senhor ao sal e à luz. E nesses dias eu tenho ficado muito impressionada com a dificuldade das pessoas de militarem, vou usar essa expressão, que é uma expressão usual nos nossos dias, nas fileiras do Cristo. E como tem sido fácil as pessoas tomarem partidos, é inevitável falar sobre isso hoje, partidos de direita ou de esquerda, e como tem sido difícil as pessoas se posicionarem do lado do Cristo. É como se as pessoas tivessem vergonha de se posicionarem. Mas é muito fácil se subir num palanque de direita, de esquerda, de centro, disso, daquilo, e cair na defesa de determinadas figuras como se fossem os salvadores da pátria. Sabe quem é o salvador da pátria? Sabe quem é o salvador desta nação? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Só Ele pode mudar a história desse país. Então o desejo do meu coração hoje é que nós sejamos impactados com aquilo que nós fomos chamados para ser, sal e luz. Que você possa fazer a diferença onde quer que você esteja. A igreja contemporânea tem abandonado a pregação ousada e doutrinária da palavra de Deus, praticada por Jesus e seus apóstolos, para ser agradável àqueles que ouvem. E pior, a igreja tem militado em fileiras políticas. A igreja precisa despertar. Nesses dias nós vimos com absoluta tristeza no coração muitos líderes renomados do meio cristão subindo em palanques, subindo em determinadas plataformas para defender esse ou aqueles que são absolutamente indefensáveis. Pessoas que têm espoliado a nação, e eu não falo nem do que foi preso só, porque aquilo ali é a ponta de um iceberg. Mas nós precisamos orar, clamar, jejuar, para que Deus mude a história dessa nação. A igreja passou a aceitar e justificar frivolidades sob o pretexto de ganhar multidões para Cristo. Onde estão esses convertidos? Militando em fileiras frontalmente contrárias à palavra de Deus. Verdadeiros convertidos fazem a diferença no mundo. No rol das funções da igreja seguramente não está o entretenimento.
O povo tem fome e sede da palavra de Deus, mas será que o alimento distribuído ao povo hoje, sobretudo pela igreja eletrônica, tem nutrido espiritualmente? Receio que não. As igrejas têm gasto fortunas em ministérios disso, daquilo outro, mas pouco tem se anunciado Cristo e, sobretudo, anunciado que Ele está por vir. Porque tudo aquilo que nós temos visto no nosso tempo são sinais, são ecos da segunda vinda. Então é preciso que nós nos levantemos, que nós clamemos ao Senhor, que nós sejamos encontrados de pé na presença do Filho do Homem. Mas quando o Senhor chegar, porventura achará fé na terra? Aí a gente volta para a questão daquela metáfora, daquela ilustração usada pelo Senhor. Outra característica do sal e também da luz é que precisam estar no lugar certo, na hora certa. Ou seja, sal só é útil fora do saleiro. E nós estamos fazendo uma força enorme para colocar o sal fora do saleiro nesse lugar. A agenda da missionária Ilha está absolutamente vazia. Não por falta de esforço dela. Ela tem ido atrás. Olha, vamos marcar, vamos chamar as pessoas, vamos chamar os vizinhos, vamos anunciar o Cristo, vamos levar um Betel para fora dos muros. Como tem sido difícil. Que possamos estar juntos, atentos à maior necessidade à nossa volta. E essa necessidade é uma só, é da pessoa do Cristo. Anunciemos, clamemos, jejuemos pelas almas perdidas. Abra sua casa, faculte essa possibilidade àqueles que estão à sua volta. Você não tem que fazer nada, você só tem que abrir sua casa, deixar um espaço reservado para que as pessoas cheguem ali, louvem o Senhor, preguem a palavra de Deus, anunciem o Cristo, porque muitas vidas vão ser requeridas da sua mão. Você sabia disso? O que o texto nos revela sobre o propósito da igreja? Primeiro, fomos chamados para fazer a diferença. Sal e luz fazem a diferença. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Jesus afirmou que somos sal e luz, não apenas no sentido de ser agradável, mas no sentido de preservar da deterioração e dissipar as trevas. Precisamos ser exemplo para o mundo e militarmos ofensivamente contra o mal que tem assolado o mundo e que muitas vezes tem adentrado até mesmo em nossas igrejas. Como nós fazemos isso? Pregando e testemunhando acerca do Cristo de uma maneira que possa impactar aqueles que estão lá fora. Nós estamos vivendo um tempo de grandes crimes, de grandes pecados, de grandes delitos, de grandes corrupções, de grandes crimes de colarinho branco. Cadê a igreja que não faz a diferença? É a igreja que tem sido muda, a igreja que tem sido conivente, a igreja que tem se calado diante daquilo que está à nossa volta. É a igreja que não tem militado nas fileiras do Cristo, mas nas fileiras de esquerda e de direita. Que nós possamos nos levantar em nome de Jesus e que nós possamos ser sal e luz para aqueles que estão lá fora perecendo nas trevas e sendo deteriorados pelo pecado. Precisamos voltar a alimentar as ovelhas com alimento substancioso e deixar de divertir bodes com os nossos picadeiros eclesiásticos. A igreja definitivamente não é um circo ou um outro lugar qualquer de diversão. As igrejas e crentes insípidos apagam o Espírito Santo ao deixarem de cumprir a sua missão. Qual missão? Anunciar ousadamente o Cristo, sendo luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Essa é a nossa função. E nós somos desafiados a pregar muito mais com ações do que com palavras.
Jesus não propõe formalismos religiosos, mas atos concretos de amor. E não há maior amor que dar a vida pelos irmãos. Jesus fez isso e precisamos contar para as pessoas. Elas precisam saber que o lugar onde o amor foi pregado da maneira mais impactante foi na cruz do Calvário. Aliás, temos dito exaustivamente neste lugar que Jesus não veio fundar uma religião, mas implantar um reino. E os súditos do grande rei precisam fazer a diferença onde estão. Segundo lugar, precisamos cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Meus amados, há um tempo atrás, 2 ou 3 eleições atrás, eu não sei, me apareceu aqui um candidato. Eu nunca tinha visto a cara do sujeito. E ele apareceu aqui, veio acompanhado de uma outra pessoa e com aquela conversa de Cerca Lourenço, como diz o pastor Malta. E no final das contas, ele queria subir no púlpito no domingo. Eu disse, negativo. Púlpito de igreja não é plataforma eleitoreira. Eu nunca vi o senhor na minha vida. E mesmo que eu tivesse visto, que o senhor fizesse parte da comunidade, o senhor não ia subir. Fiz um arrudeio medonho para dizer isso. E ele foi-se embora, nunca mais apareceu, não sei porquê. Meus amados, se realmente fomos alcançados por Deus, cumpriremos o nosso propósito de ser sal e luz no mundo que jaz no maligno. Não há como restaurar o sabor com sal. Sal sem sabor é lixo. E é isso que nos tornaremos se não cumprirmos o propósito para o qual fomos chamados por Deus. É sério demais. A luz dos crentes é uma luz focada, não uma luz difusa. A chamada luz negra é própria apenas para os ambientes que querem esconder algo. A luz do cristão precisa ser clara e reluzente para dissipar as trevas. Os ensinos de Jesus são prescrutadores, e eu gosto demais dessa palavra porque ela me passa a ideia de alguma coisa muito vasculhada, muito sondada, e não dá para esconder aquilo que é prescrutado. E os ensinos de Jesus são todos prescrutadores. Que o Senhor ele possa encher o nosso coração com a presença dele, possa nos impactar, porque o inferno é real e sem Cristo caminharemos para ele. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Salvação é coisa séria, o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós não estamos aqui para divertir-nos no domingo à noite, porque vocês não têm nada melhor para fazer. A palavra de Deus continua a mesma, continua tão contemporânea quanto nos dias dos patriarcas, dos santos profetas e de João Batista e dos apóstolos e do próprio Cristo quando andou sobre a terra. Eu fico muito impressionada com determinados movimentos eclesiásticos que estão muito mais para clubes eclesiásticos do que mesmo para a igreja propriamente dita. Olha, vamos fazer um culto, uma palestra para mulheres, uma palestra para jovens. Mulheres e jovens precisam de boa teologia. Não existe teologia para homem, para mulher, para jovem. Existe boa teologia firmada na palavra de Deus. Não aceite menos do que isso. E aí a gente para pensar, meu Deus, o que é que tem acontecido na igreja do Senhor Jesus? Ai de nós se nós suprimirmos 1,1 daquilo que a palavra de Deus nos manda dizer. Estamos no mundo e sobretudo em um país idólatra, violento, permissivo, corrupto, feiticeiro, demoníaco, de valores invertidos, e só Jesus Cristo é o caminho que leva ao Pai, não há outro.
Não acreditem em salvadores da pátria humanos. Acreditem nas infinitas possibilidades do nosso Deus. Clamem ao Senhor para que mudem a sorte dessa nação. Do contrário, todos embarcaremos nessa coisa tremenda que está aí. Misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Não somos convertedores, somos semeadores. Cumpramos, pois, o nosso papel, sejamos sal e luz, e que o Senhor possa aplicar ao nosso coração o desejo de fazer a vontade de Deus. A igreja não é um circo, não é um picadeiro, não é uma casa de negócio, não é um lugar de diversão, mas é agência de salvação e precisa funcionar efetivamente fora dos portões. E eu repito, Betel precisa sair fora dos muros, precisa ir aos lares. E se você não tem aquela disponibilidade de sair para pregar, receba o Betel e chame seus vizinhos. Eu queria muito que ao final deste culto nós agendássemos com Íria um encontro nos lares. Faça isso em nome de Jesus. Terceiro lugar, quando cumprimos esse propósito, glorificamos o santo nome do Senhor. Aí o versículo 16 diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que possamos glorificar o nosso Senhor com as nossas obras. A missão de promover entretenimento não produz verdadeiros convertidos. Por isso temos visto tanta desistência, tanta gente dizendo assim: eu já fui crente. Na verdade, quem afirma isso nunca experimentou o novo nascimento de fato. Marketing espiritual pode atrair bodes, nunca ovelhas do Senhor. Tanto a mensagem pregada quanto os louvores entoados precisam ser cristocêntricos. O Senhor se manifesta através de sua santa palavra e dos dons que Ele concede aos santos no seio da igreja. O que tem de profeta de plantão, desagregado da igreja, fazendo profecia em domicílio e videntes com suas visagens mentirosas, chega a parecer brincadeira. Amados, de Deus não se zomba. O povo de Deus, nos nossos dias, precisa resgatar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Queria terminar, para fazermos a diferença no mundo, cumprindo o propósito para o qual fomos alcançados. Há 3 pilares sobre os quais devemos nos firmar. Primeiro, comunhão, koinonia, uns com os outros. Quando a palavra fala de comunhão, não está falando de clubes eclesiásticos, de guetização da igreja, mas de interagir, não de forma transigente, se misturando com o mundo, mas influenciando positivamente onde se está plantado. Segundo lugar, evangelismo, querigma, anunciar, alimentar e fortalecer as ovelhas, em tempo e fora de tempo. E para isto, não precisamos de títulos ou nos engajar em ministérios. Precisamos aprender a estratégia da igreja primitiva, que ia indo e anunciando aqueles que estavam mais próximos. Ganhe pelo menos uma pessoa para o Senhor. Todos nós somos responsáveis por todos. E este é o sacerdócio universal dos santos. E por último, a intercessão. Oramos, oramos e oramos até que comecemos a orar de verdade. Pagar o preço com jejuns e lágrimas em favor uns dos outros, e especialmente em favor das almas perdidas. Clamemos pela nossa nação. Levantemos um clamor, jejuemos, roguemos ao Senhor da seara que mude o cenário dessa nação, que nós possamos ver a glória de Deus em tudo. Nós começamos há muito tempo uma oração única: Senhor, traz as obras de todos à luz. Há uma falta de confiança nas instituições muito grande, inclusive na igreja. Que o Senhor possa nos despertar de um modo vivo, em nome de Jesus. Amém.